fonte do conhecimento, nosso mestre Takashi, para estar aqui conosco novamente. Nós já agradecemos de antemão pela sua disponibilidade de nos estar trazendo tanto conhecimento, né, para que possamos ajudar a melhorar a sociedade, né? Então, professor Takashi, precisa, né? Palavra com o senhor agora. Tá bom, vamos lá. Bom, boa noite a todos. Vamos lá. Mais um pedaço do Estatuto, né? Ainda tem uma série de assuntos ainda sobre o Estatuto, e logo depois que a gente passar essa fase do Estatuto, depois nós vamos entrar principalmente na questão de como se estruturar as atividades, tá? Então, vamos continuar ainda aqui. Na parte do Estatuto, nós estamos descrevendo mais ou menos parte a parte, e agora está na parte das disposições gerais, onde tem uma série de assuntos que não foi contemplado em outros capítulos, então ela é incluída nesse momento. Então, nas condições gerais que a gente coloca esse capítulo, é justamente o capítulo onde se define todas as ações que não foram possíveis de contemplado ou se esqueceu, ou então são principalmente o que contém aqui são aspectos de leis, tá? Por que motivo? Porque quem faz análise dessa documentação, quando passa na mão das certificações ou no questionamento, eu vou encontrar nesse capítulo uma série de resumos que as leis me obrigam a fazer e, como hábito, a gente tem o costume de pegar a cópia da própria lei e nós inserimos na íntegra no processo, de tal maneira que não haja dúvidas e interpretações sobre isso. Então, esse é um dos grandes segredos que existe na documentação, para que quando for passar isso na mão de avaliação ou para certificações, as pessoas não fiquem procurando certos itens onde não é cabível no processo. Então, se eu estou falando de assembleia, nós vamos falar de assembleia. Se nós vamos falar de conselho de administração, só se fala de conselho de administração. Se fala sobre a questão de secretaria executiva, só fala de secretaria executiva, assim por diante. Por cada tipo de assuntos, a gente veio especificando ao longo do tempo no Estatuto. E quando chega nesse momento, que é a parte genérica do processo, na verdade, são esse conjunto de leis que é obrigado a colocar para que seja qualificado ou então é considerado para efeito de estatuto no processo. Então, com isso, a gente faz todo um apanhado do mecanismo e chega nesse momento, então, se coloca muitos itens. Então, o que nós falamos em primeiro lugar foi a necessidade de contemplar a Lei Federal 97/90. Então, o artigo 4 dessa lei tem todos requisitos legais que é colocado dentro disso. Então, naqueles requisitos legais, o que nós recomendamos que é simplesmente copie isso na íntegra, não invente mais nada. Copie esse assunto na sua íntegra. Então, com isso, você está contemplado o artigo 4 da 97/90. Então, você tem certeza que ela cumpriu a etapa. Então, esse é um dos grandes segredos do processo aqui. Assim como temos que a gente coloca que a associação fica proibido a discriminação racial, né, de sexo, idade, tal, etnia, também se coloca nesse momento porque nos demais capítulos não caberia esse tipo de assunto. Então, nós colocamos que dentro das atividades daquela associação fica proibido qualquer tipo de discriminação que seja por raça, idade, sexo, etnia ou religião. Então, com isso, se começa a colocar assim, uma série de itens complementares. A outra coisa que também nós recomendamos que coloque no capítulo de condições gerais também que nas atividades ficam expressamente proibidas as manifestações políticas partidárias. Vou deixar bem claro que aqui não tem vez para a questão políticas partidárias do processo. Assim como também colocamos nesse item que as suas rendas e recursos ou eventual resultados operacionais dessa organização ela seja aplicado no próprio território nacional e ela é para atender os seus objetivos. Por que motivo que é obrigado a explicar isso? Porque tem uma legislação federal que proíbe que associações, entidades do terceiro setor, mande dinheiro para fora, né, quando está fazendo as ações dela. Então, os resultados do processo
não é para mandar para outros países. Se ela foi dada a concessão de imunidade de isenção tributária dentro do país, no Brasil, então ela é para poder aplicar dentro do Brasil. Então, com isso, também somos obrigados a escrever isso, porque existe uma legislação federal recomendando sobre isso. Outro item que nós colocamos também nesse meio desse processo de disposições gerais, a questão da possibilidade de que a assembleia de uma associação ela pode ser prorrogada para um outro dia ou uma outra data no processo e que nessa prorrogação não seja obrigatório fazer novos editais no processo. Então, basta mencionar que naquela ata, naquele dia que fez a Assembleia Geral, não deu para cumprir todas as etapas, ou teve algum problema, então prorroga-se para dia tal, tal horário, no mesmo endereço, o que for, e com isso pode continuar a Assembleia, e muitas vezes não é possível de atender naquele dia todos os assuntos no processo. Então, com isso, também nós deixamos escrito isso, que essa prorrogação da Assembleia é sem necessidade de uma nova convocação. A outra questão que também nós deixamos escrito aqui dentro é o seguinte, que quando há a possibilidade de uma vaga no conselho, então o conselho de administração ou o conselho fiscal ou os profissionais que seja, faltou as pessoas ou não pôde essas pessoas continuar no cargo, teve que sair. Então, para não deixar o cargo vazio no processo, ou tem que convocar uma assembleia de eleição para complementar esses cargos, a gente deixa escrito aqui que o Conselho de Administração pode complementar a nomeação dessas pessoas, porventura não foi possível continuar no trabalho, e que o nome dessa pessoa vai ser homologado na Assembleia subsequente que tiver em seguida. Então, com isso, eu posso encher a vaga de alguém que deixou de frequentar ou participar daquele grupo, sem que seja necessário fazer uma convocação ou então cumprir uma certa burocracia no processo. Então, com isso, eu posso colocar esse item no processo dentro desse capítulo, no qual eu posso mencionar que, havendo vacância nos cargos, o Conselho de Administração ou fiscal poderá complementar a nomeação, devendo ser homologada na Assembleia subsequente. Então, com isso, não deixa o cargo vago, a coisa vaga. Então, tem essa continuidade. Né? Assim como a outra questão que a gente deixa bem observado nos processos, que essa associação no processo pode participar da composição de outras associações, ou então eu posso participar em consorciamento com as outras entidades. Isso é, como é que essa organização pode trabalhar em conjunto com demais instituições? Então, eu devo constituir um artigo especial para isso, no qual eu posso fazer com que participe em forma de consorciamento, em forma como diz, de mantidas ou licenciadas, para que com isso eu possa atender os objetivos que eu tenho que cumprir no processo, então não consigo fazer sozinho, então eu posso formar um acordo com essas outras organizações. Essa questão do consorciamento do processo já era permitida há muito tempo, mas a Lei 13.204 de 2015 ela foi inserida lá dentro como uma grande novidade que apareceu. Inclusive, estabelece que a organização líder desse consórcio, porque consórcios tem mais de uma entidade que se junta para formar uma atividade. Então, se eu tenho 2, 3 ou 4 entidades, podemos ajuntar e, com isso, fazer as atividades. Só que vai ter dessas atividades, desses CNPJ diferentes, de várias associações, vai ter uma que vai ser o líder do processo. Então, a entidade líder do consórcio. Então, a Lei 13.204 deixa bem claro que essa instituição líder tem que ter, no mínimo, 5 anos de existência para que justifique esse processo de consorciamento. Então, vamos supor que você montou uma associação recente no processo, e aí tem que participar de algum tipo de atividade, e está escrito no edital, ou em alguma necessidade que tenha que ter mais de 3 anos de experiência, e você não tem esse período no processo, então eu posso consorciar com alguém que tem mais de 5 anos, que tem esse tipo de
de especialização dessa atividade, então eu posso prevalecer o uso desses ART, ou a responsabilidade, ou a expertise técnica daquela outra organização, e eu posso fazer um consórcio e, com isso, participar de uma licitação, participar de um chamamento público, de outra atividade que queira fazer com isso. Então, a gente deixa nesse capítulo marcado que a possibilidade de fazer esse tipo de composição de outras organizações para poder fazer com que atinja os objetivos no processo. Então, isso é uma das coisas que hoje uma empresa comum, né, é comum acontecer isso, uma construtora principalmente, quando vai fazer uma grande obra, por exemplo, ou fazer um metrô. Às vezes não tem expertise todo mundo. Então, juntam-se 4, 5, 10 empresas, formam um consórcio, e o consórcio que entra na licitação. Então, esse consorciamento é para poder fazer com que as experiências técnicas do pessoal esteja prevalecendo uma das outras e, com isso, está somando com que haja esse tipo de ação no processo. Então, esse mecanismo de consorciamento é uma prática que muitas vezes as associações não fazem isso, querem fazer sozinho, não dão conta no processo e, na verdade, pela lógica, eu precisaria de outras associações para formar esse tipo de consorciamento. Então, isso é uma das coisas que nós colocamos dentro do Estatuto também, essa possibilidade, nesse capítulo de condições gerais. Um outro item que também, quando vai trabalhar a associação, conforme o tipo de função que ela faz, né, principalmente quando ela tem a conotação de assistência social, existe uma legislação chamada 12.101/09, que essas organizações, essa lei, no caso, obriga que as organizações cumpram determinadas funções no processo. Então, nessa legislação, a 12.101, tem pontos do Estatuto, documentos dela, que exigem condições básicas que as entidades têm que obedecer. Então, nisso, nós colocamos que mantenha a escrituração regularmente com registro de receita, despesa e tal. Então, isso é texto de lei. Então, cumpra-se essa parte. Não distribui resultados, dividendos, bonificações e participações ou parcelas de seu patrimônio sob qualquer pretexto. Conserve em boa ordem no prazo de 10 anos, contado a data da emissão dos documentos, que comprovem a origem e a aplicação dos recursos relativos aos atos e às operações realizadas que impliquem modificação da situação patrimonial. Isso é, se eu comprei alguma coisa, se comprei cadeira, mesa, terreno, o que for no processo, eu tenho que ter por 10 anos a manutenção desses documentos para que isso seja demonstrado em eventual pedido que seja feito. Cumpra-se as obrigações acessórias estabelecidas na legislação tributária. Aqui está falando o seguinte, como existe o Código Tributário Nacional, que tem as condições de você ter imunidade no artigo 14 dele, então essa lei 12.101, que é a certificação das entidades, ela está falando que tem que cumprir as obrigações acessórias do Código Tributário Nacional lá. Né? Então, ele remete a isso. O outro apresente as demonstrações contábeis financeiras devidamente auditadas por auditor independente legalmente habilitado nos Conselhos Regionais de Contabilidade, né, quando a sua receita anual ferida for superior ao limite estabelecido numa lei complementar. Por que motivo isso? Existe uma série de legislações de normatização do Conselho Nacional de Assistência Social que estabelece qual o valor mínimo e o máximo onde você tem que ter auditor. Então, a lei da OCP me fala o quê? Se eu receber algum dinheiro público, tá, que seja acima de 600 mil, eu tenho que fazer uma auditoria independente. Então, de quem? Se foi da prefeitura, se foi do Estado, não interessa, de origem pública. Agora, se a sua movimentação, independente do dinheiro que tiver entrando, se é público ou privado, chegar em 2.400.000 e uns quebrados que apresenta, esse também tem que fazer auditoria. Só que um auditor que pode ser um escritório de auditoria que possa fazer essa avaliação. Mas quando o valor passa de 4.600.000
né, já tem uma outra classificação. Na verdade, tem que ser feito através de um auditor que tenha registro na CVM como auditor independente, pessoa física. Então, para você saber quem são essas pessoas, basta entrar na página do CVM e você encontra o cadastro de todos os auditores no Brasil que estão cadastrados, que fizeram os cursos e foram aprovados como auditor independente. Então, eu tenho que cumprir essa etapa também. Então, isso faz parte da necessidade da legislação da 12.101. Consequentemente, com isso, a gente coloca esses itens como complemento para que, com isso, possa respeitar as legislações para poder ter o registro. Então, muita gente acha que tem certos artigos dessas legislações que muitas vezes dá até entender que está sendo duplicada com outros tipos de recomendação, mas a recomendação que nós fazemos é que cumpra isso na sua íntegra. Então, esse caso, por exemplo, está falando para não distribuir resultado. Na outra lei, lá de 97/90, também já falava a mesma coisa, mas só que são pequenos parágrafos no processo desse inciso do parágrafo. Então, não custa nada você repetir a mesma coisa. Então, ela está sendo copiada na íntegra, o que a 12.101 garante. Então, com isso, você está com a facilidade de que tenha a permissão de que você cumpriu a 12.101. Assim por diante, existe uma série de outros itens que se tem que colocar dentro do estatuto no processo. Um outro item extremamente importante é que quando se forma uma associação, como são várias pessoas, então vai ter várias situações de conflito que pode haver. Ou se a pessoa, né, é uma espécie de um ditador, vamos chamar, para tocar o negócio, ou então, se você permite a participação de várias pessoas, logicamente que tem ideias diferentes e vai haver conflitos normalmente na decisão de alguma ação. Para que essa decisão, esse conflito não seja transformado numa batalha, numa guerra qualquer de controle do processo, a gente recomenda que se crie uma série de comissões de trabalho. Isso é, não é o presidente que vai resolver certas coisas. Por exemplo, assim, quero fazer um código de ética. Não é o presidente que vai inventar um código de ética e vai mandar aprovar esse negócio. Não. A recomendação aqui que é que você forme uma comissão de ética. Então, essas pessoas podem ser associadas ou não. Então, eu posso ter eu não entendo nada de código de ética, não tenho nada, mas eu tenho pessoas que são advogados ou administradores que já trabalharam na questão de elaboração de um código de ética. É bem-vindo, isso pode nos ajudar? Então, você pode, com isso, chamar essas pessoas para criar uma série de regulamentação. E a regulamentação mais importante começa com o código de ética, depois tem as normas de regulamentação, de como é que nós vamos regulamentar o funcionamento. Assim como pode ter uma comissão de sintetização. Isso é, como é que vai sintetizar ou como que vai também programar. Isso é, que tipo de programação que vai ser feito. A sintetização é nada mais do que você pegar as normas operacionais e administrativas e você colocar isso num gráfico, numa espécie de um fluxograma no processo, para que saiba como tramitar com os documentos. Então, eu tenho o organograma principal, que são os conselhos, as secretarias executivas, a parte de departamentos que eu monto, e depois eu preciso fazer um fluxo de documento. Então, como é que eu faço um pagamento? Como é que eu faço um recebimento de um documento? Como é que eu autorizo a liberação de um documento, de um ofício? Então, isso vai ser feito uma sintetização disso, colocado numa espécie de um gráfico, que a gente muito mais denominado como fluxograma, e com isso todo mundo sabe que determinado documento tem que passar para a mão de ciclano, fulano e tal, para sair a documentação. Então, não é o presidente da organização que vai liberar o pagamento. Antes de chegar na mão dele, que o pagamento, o final da assinatura pode ser o presidente, mas teria que passar para o tesoureiro, teria que passar por alguém que está representando a questão de lançamento administrativo contábil, para que a nota fiscal tenha passado por lá
e que naquela nota fiscal tem uma origem daquilo. Então, eu tenho que ter um contrato que contratou determinado serviço de alguém. Então, com isso, com o contrato que foi firmado, eu abro um centro de custo dentro da organização. Então, se aquele contrato emitiu a nota fiscal, ela passa essa nota fiscal para o setor de recebimento de material produto, que encaminha para a parte da tesouraria, que, por sua vez, elabora um documento, que é a ordem de pagamento, e aí o presidente assina essa ordem de pagamento. Então, esse fluxograma no processo, que nós chamamos de uma sintetização desse processo, e isso faz com que crie ordem e não fique uma anarquia de documentos, se pagou um documento ou não, se deixou de pagar a conta de luz, se deixou de pagar o fornecedor, se o cara cobrou a mais, né? Que o pessoal não faz esse tipo de controle. Simplesmente aparece a despesa e tem dinheiro paga, se não tiver, não paga. Né? Esse é o normal do pessoal. Então, são coisas que não podem acontecer e que, com isso, começa a controlar. Principalmente quando recebe dinheiro de subvenções, por exemplo, eu tenho que cumprir essas etapas de obrigatoriedade no processo. Então, eu tenho que ter essa previsão desse processo. Então, são comissões que montam para isso. A comissão de programação, o que é isso? Como você tem um plano de trabalho que, se é aprovado na Assembleia Ordinária, então você já programou as ações que tem que fazer durante o ano. Então, dentro daquilo, tem alguma série de ações que é feita. Você vai ter reunião, você vai ter assembleia, você vai ter, né, seminários, palestras. Quem vai organizar esse processo? A Secretaria Executiva simplesmente vai pegar os documentos e vai lançar isso no processo. Agora, quem vai coordenar, quem vai definir essas ações são as comissões de programação, que pode ser um secretário, que pode ser um tesoureiro, que pode ser um conselho fiscal, pode ser qualquer associado no processo, de tal maneira que você organize a programação. Então, com isso, tem certeza que aquele ato não é de responsabilidade única e exclusiva do presidente, e tem outras pessoas ajudando nesse processo. Então, não adianta falar para nós que estou sozinho, ninguém me ajuda, porque eu estou sozinho, só faço tudo sozinho. Porque você é bocó, você simplesmente está sozinho porque você quis ser ditador de uma associação. Então, se você tem outros colaboradores no processo, então esse é o momento de chamá-los no processo, que com isso, quando eu estou fazendo essa informação e repassando essas atribuições para essas pessoas no processo, eu estou criando futuros presidentes, futuros dirigentes do processo, que ele pode acompanhar a vida daquela organização e, com isso, começa a ter um movimento a seu favor no processo. Se você não fizer esse tipo de ação, por mais chato que seja, e mais complicado que possa parecer, se você não fizer essas ações, vai ficar sozinho e a entidade vai fechar. Então, esse é um dos pontos extremamente importantes, que é a criação dessas comissões. E ela pode deixar previsto para criar para outras comissões. Eu tenho um grupo que quer fazer festas. Então, querem fazer confraternizações. Ok, monte uma comissão de confraternização. Com isso, as pessoas que queiram ajudar a organização, que tenha boa vontade, não é só pegar o voluntário e falar assim, me faz isso e dar ordem para o voluntário. O voluntário nas comissões, que é uma ação voluntariado, automaticamente começa a entender como é que funciona aquela organização, aquela associação, e começa a despertar nele a análise das falhas, o que está acontecendo com aquilo, e com isso começa a contribuir na formatação e na decisão da associação. Então, nesse ponto que eu falo normalmente, que ela é bem pior do que uma empresa de SA de capital aberto, e na empresa de SA de capital aberto, essas comissões praticamente não existem e são contratados para fazer essa atividade. Agora, aqui na associação, não. Eu tenho que fazer com que assim, pessoas interessadas possam participar. Então, um dos capítulos, um dos artigos necessários nesse processo é justamente colocar quais são os membros que vão trabalhar com isso, que tipo de comissões. Em alguns grupos de trabalho, é comum aparecer, por exemplo, no caso do OAB, tem comissões permanentes e tem comissões temporárias.
Então, conforme a complexidade da ação que você está pondo, você pode fazer uma comissão permanente como obrigatório e posso fazer também comissões que é temporário, que ele funciona por um tempo para determinadas funções, depois pode ser extinto no processo. Então, eu vou fazer uma feira, vou fazer uma ação de um festejo para a festa junina, tá? Então, eu tenho uma comissão para a festa junina. Terminou a festa junina, acabou aquela comissão e acabou o processo. Amanhã eu vou ter uma festa natalina. Então, eu posso montar uma comissão para a festa natalina? Pode. Ela não é um departamento, ela não tem autonomia administrativa como departamento, mas ela posso ter uma ação no qual posso pegar as pessoas que queiram fazer essa atividade e eu posso nomear como coordenador dessa comissão. Então, isso é a forma democrática que você faz com que haja participação de outras pessoas, não só de você, e que outras pessoas também comecem a te compor esse mecanismo para que haja uma vida diferente dentro da associação. Então, esses são os pontos, o que é mais complicado na prática do processo, que normalmente as pessoas ficam restrito a conselho de administração, presidente, tesoureiro, secretário, né? O conselho fiscal, fica restrito a isso. E cabe, então, só a essas pessoas a responsabilidade total da coisa. Agora, se é um negócio associativo, o que estão fazendo os outros? Então, eu prefiro que você pegue essas pessoas, através dessas comissões, que eles comecem a participar do movimento da associação, que ele entenda essa gestão no processo, que automaticamente vai ter várias pessoas interessadas que vão poder contribuir num processo completamente diferente do mecanismo tradicional, que é simplesmente você, como uma empresa, você mandar lá no emprego, e mandar nos seus funcionários. Então, a diferença do sistema associativo de uma empresa é exatamente a criação desses mecanismos que numa empresa convencional não é possível de fazer, né? Isso são características de uma organização do terceiro setor e, com isso, eu mostro a facilidade ou a abertura de que outras pessoas possam ser treinados e capacitados e um dia esse grupo pode assumir e dar continuidade na organização. Então, a volta desse mecanismo, por exemplo, nesse final de semana, por exemplo, eu fui chamado uma organização que está em mais de 25 anos de atividade e não tem gente para administrar mais o trabalho. Não tem mais ninguém para tocar a entidade, com um baita de um patrimônio, com um belo de um serviço, só que um serviço de assistencialismo no qual todos aqueles equipamentos, instalação, tem um prédio maravilhoso, um monte de coisa, que simplesmente não tem quem toca mais isso. O erro foi de vocês que quiseram fazer isso. Não foi, né? Não foi a circunstância. Ninguém quis me colaborar. Não é isso não. Não é que ninguém quis colaborar. É que vocês não o permitiram que outros colaborassem. Então ficou um ciclo fechado de que só aquelas pessoas tinham comando do processo e esqueceu que aquilo tem que dar continuidade. As pessoas ficaram com idade, não tem mais garra, nem condições de fazer isso por causa da idade, e os novos jovens nem se preocuparam com isso. Já que a organização era do grupo de velhinhos, então a rapaziada foi embora, falou, fica aí, velho, tchau. Né? Praticamente com isso, a organização vai ter que mudar o processo inteiro. Isso acontece normalmente. Tá? Então, nessa questão desse estatuto, quando a gente coloca essa parte de condições gerais no processo, é que começa a colocar esses itens no processo e começa a fundamentar a existência da organização. Então, esses são um dos pontos chaves onde, dentro do estatuto, a gente tem que colocar itens que não cabem nos outros capítulos do processo. Além desse processo, eu tenho que mencionar se eu vou poder ter departamento. Como é que constitui departamento? Né? Então, eu posso mencionar aqui dentro que o departamento pode ser constituído através de uma ata do Conselho de Administração, no qual eu tenho que ter mínimo 2 pessoas para controlar isso. E eu posso dar no departamento autonomia administrativa e financeira, e que com isso eles podem abrir uma conta bancária no departamento, elas podem fazer toda a mobilização do processo. Então, eu também preciso mencionar nesse capítulo disso.
Assim por diante, tem uma série de itens ainda operacional que há necessidade de incluir justamente nessas disposições transitórias, que normalmente as pessoas não têm como onde colocar isso. A questão do associado também, se responde solidária ou não pelas organizações. Isso é, os associados podem responder ou não responder solidariamente, nem subsidiariamente pelas obrigações das entidades. Se eu escrever isso, vou responder. Agora, se eu coloco que não respondem, aí tá bom. Aí os associados, por mais caca que o presidente ou o tesoureiro faça dentro da organização, a responsabilidade é só deles e não dos associados no processo. Então, assim por diante, tem uma série de itens que tem que ser incluído nesse processo, que normalmente o pessoal acaba esquecendo, não detalhando isso, deixando vago, e aí, quando surgem problemas, não tem como resolver essas situações. Então, o capítulo de disposições gerais ele é extremamente extenso, porque tem uma série de previsões que não foram previstos no processo, na estrutura do Estatuto da Associação. Então, ele tem essa contemplação sobre isso. Na próxima semana, nós vamos falar sobre a questão da Lei 13.019 e da 204 do Marco Legal, que também tem que estar incluído dentro do Estatuto, assim como o item que se define como artigo 14 do Código Tributário Nacional, que também tem que estar dentro desse Estatuto, e a gente vai explicar sobre essas duas legislações e como ela tem que ser inserida no processo, tá bom? Bom, vamos lá. Perguntas, dúvidas? Podemos começar pelas perguntas? Nós temos várias Tem um monte de perguntas, gente, né? várias pessoas levantaram a Vamos mão. Começando aqui pelo Carlos. lá. Pode se manifestar, Carlos, pode falar sua pergunta. Tá ouvindo? Pode lá? Espera aí. Vai. Tá ouvindo aí? Sim, tranquilo. Vamos lá. Espera aí, deixa eu aumentar o volume aqui, que o volume tá... Professor Takashi, nós... Pode falar? Tá falhando o som, Carlos. Travou a internet dele, travou. Para se restabelecer, vamos na ordem. Jocinete. Carlos, se ajeita. Boa noite, professor Takashi. Boa noite, pessoal. Boa noite. Sim. Eu quero agradecer ao professor Takashi, eu quero agradecer Saiu a nosso Bianca. CNPJ, fomos lá no banco para abrir a conta bancária. Carlos, está travando o teu áudio, a gente não está conseguindo entender. Acho que ele saiu, né, professor? Caiu a internet dele. Então, vamos lá, Jocinete, continua, por gentileza. Eu quero agradecer ao professor Takashi, né, e a toda a equipe aí, a Bianca, que me deu o maior apoio assim que terminou a aula. Ela tentou se inteirar sobre o projeto, me explicar, e aí eu mandei os dados para ela, ofereci uma parceria a ela, que nós temos que fazer 3 workshops. Aí eu convidei ela e a amiga dela e o senhor, eu queria que viesse fazer um workshop aqui também, na questão do associativismo, o senhor, né? E ela, numa coisa que ela trabalha catador e a outra moda sustentável, cada um na tua área, e a gente poder se conhecer também, né? E eu quero que o senhor venha aqui para poder me dar uma ajuda, um pitaco aqui junto com a prefeitura. Porque quando fechou o lixão, foi assumido um compromisso em ata que seria feita a inclusão social dos catadores do lixão. E até hoje isso não foi feito. E, através disso, a prefeitura ganhou uma verba, esse galpão foi construído
e os catadores não teve acesso a esse galpão até o dia de hoje. Que tem lá uma outra cooperativa, durante algum tempo foram cooperativa de fajutas, né? E agora tem uma outra cooperativa lá, só que o espaço é muito grande, dá para 2 instituições funcionar lá dentro. E quem originou tudo isso fui eu, através da minha briga no conselho, porque eles falaram, não, tem que fechar o lixão. Parecia que só tinha lixo no lixão, parecia que só existia meio ambiente, os catadores eram invisíveis. Eu falei, tem catadores lá dentro. E aí que o pessoal foi despertar que tinha catadores lá dentro no meio do lixão. E eles achavam que o lixão pessoal. só tinha lixo. Eu falei, não, tem catadores lá dentro e tem que fazer a inserção social dos catadores. Aí, depois de muita briga, isso foi colocado na ata que eu mandei para o senhor, só que eu não sabia como levar. Vou te falar a verdade. Um secretário, depois de queimar várias cooperativas, né, porque é tudo fajuto, né, chegou para mim e pediu a cooperativa que estava comigo, que era dos meus catadores. Você doa essas cooperativas para a gente poder levar avante, mas não sei o quê. Mas você não pode estar junto, não. Eu falei, tá. Deus vai me dar um negócio que eu não posso estar junto? É ruim, hein, Deus que eu conheço. Eu falei, não, deixa minha cooperativa guardada lá, que quando chegar a hora, Deus vai mover esse negócio. E eu fiquei com essa cooperativa esse tempo todo sem saber o que ia fazer, tadinho, com meus catadores lá catando, guardando no quintal deles, sem uniforme, sem nada, na maior dificuldade, e eu querendo fazer sem saber como fazer. Até quando eu conheci vocês. E agora chegou essa oportunidade do Banco do Brasil, né? Que a gente quer aproveitar para poder desenrolar essa situação. Tem o estatuto da Cooper Recicla Cachoeira, que o senhor já ajudou a modificar, só que eu ainda não fiz reunião com eles, não fiz nada, está parado tudo por enquanto, né? E, quer dizer, é uma... Acertando com a documentação, você pode pedir para a Promotoria do Meio Ambiente fazer com que haja a conversão das multas ambientais a seu favor, tá? Então, acertando a documentação, vale a pena você procurar o promotor do meio ambiente de tal maneira que ele possa ajudar nesse mecanismo. Assim, todas as multas eventuais que forem aplicadas na região, ela pode estar sendo destinada para vocês. E vocês têm um baita de uma empresa lá que multar toda hora. Tá? Eu peço isso no Ministério Público de Cachoeira, de Macacu, ou na promotoria? geral? Não, na promotoria da sua cidade, da sua região, tem uma promotoria do meio ambiente, tá? Eu acho que o meio ambiente vai gostar muito disso, não, porque quem recebe essa multa hoje é eles. Não pode. Eles não podem receber. Quem tem direito de receber... Mas ele recebe essa multa até hoje. Exatamente, porque como não tem quem receba, eles são obrigados a destinar para alguém, porque eles não querem que as empresas paguem para o governo. Ela pagando para a associação, ela tem controle e tem condições de fazer, porque se pagar isso para o governo, vai cair no buraco negro do governo federal. Por isso que a promotoria faz isso. Então, se você deixar aquele documento em dia, basta procurá-los no sentido de que seja ajudado para isso, tá? Ok, Jocinete. Está aí? Nós podemos continuar com as perguntas, Jocinete? Você já fez? Pode, nem fez. Muito obrigada. De nada, obrigada também. Agora, o Felipe, uma vez. Felipe? Alô? Oi, Felipe, levantou a mão, baixou. Então, Oi, você... Opa, desculpa. Eu apertei sem querer, pode continuar. Próximo é a Rocilda. Vamos lá, Rocilda. Rocilda?
Está com problema no áudio? Não, eu esqueci eu estava falando, esqueci de ligar. Então, boa noite a todo mundo, boa noite, professor. Professor, o senhor falou da questão da vacância, né? No caso de vacância e tal, eu entendi tudo. Agora, no caso da pessoa que está na diretoria e quiser sair, né? Eu estou na diretoria, mas eu não quero mais, eu não quero sair. Onde é que vai, como é que vai reger essa saída dele? A saída disso é simplesmente, como é livre a saída a qualquer momento, pode justificar a saída, simplesmente fazer uma carta dizendo que eu estou saindo, não precisa nem explicar por quê. Ela pode fazer isso, não tem problema nenhum, tá? E aí você pode nomear uma outra pessoa para substituir, não tem problema, tá? Isso tem que estar escrito em algum lugar, não? Não tem que na parte da questão da saída do processo, não há necessidade de escrever que isso é livre, as pessoas podem entrar, só para poder entrar que tem um ritual do processo. A saída é à vontade, então não há necessidade de que você burocratize a saída da pessoa. Ela tem essa exclusão, né? Quando tem problema sério de administração, aí você tem a forma de exclusão. Mas a saída voluntária ou saída por morte pessoal, não há necessidade de que esteja regulamentando isso, tá? Ok, obrigada, boa noite. Nada, vamos lá. Raimundo Quezada. Boa noite, professor. É só uma questão, quando o senhor fala de deixa eu anotei aqui, desculpe, eu me perdi aqui. Quando o senhor fala que a síntese em gráficos dos processos operacionais, isso é uma maneira de fazer as coisas. Aqui no Instituto, nós temos tudo na forma de procedimento operacional mesmo, que nem tem no sistema de gestão da qualidade. A gente não usa o método gráfico. Não há necessidade de haver essa graficação, né? Você tendo o procedimento quando você tem um nível de qualidade, quando você tem um nível de qualidade de pessoas que tenham conhecimento e que tenham entendimento, como no caso similar a ISO 9000 no processo, então você não precisa de gráfico nenhum. Mas quando não tem isso, para as pessoas que têm menos conhecimento sobre isso, é importante fazer um gráfico, mostrar o fluxo para que saiba no visual entender como é o procedimento do processo, tá? Agora, quando a pessoa tem todo um trabalho disso, não tem necessidade nenhuma. Nas empresas mais sofisticadas no processo, quando é tudo eletrônico no mecanismo, o próprio sistema de programação dos documentos da parte administrativa já pode fazer isso embutido dentro do sistema também, onde não precisa nem estar escrevendo o processo. Ela está simplesmente já programado e não permite fazer certas tentativas de burla do sistema, entendeu? Tá? A gente então, tem toda muito da qualidade. A gente tem toda a sistemática alfanumérica de controle, né? Isso, exatamente. Que aí então depende muito do nível da organização, da qualidade pessoal. Do que a gente trabalha desde um pessoal que mal sabe escrever até um processo mais sofisticado no processo, tá? Então é isso aí. Perfeito. Tá? Muito obrigado. Tá bom, vamos lá. Ok. A próxima é a Tainá. Boa noite, todo mundo, Takashi. Boa noite. Takashi, eu tenho algumas perguntas, tá? São 3 perguntas. A gente vai ter uma AGO agora, em março, e eu queria saber se nessa AGO a gente poderia, por exemplo, fazer a homologação dos associados que a gente tem, ou se pode ser numa assembleia parcial de conselho administrativo, ou numa reunião normal de conselho administrativo. A gente recomenda que é o seguinte, no caso da reconhecimento de quadro de associados, como é um documento muito importante para poder mostrar quantas pessoas estão compondo o processo, a gente recomenda que faça isso normalmente na AGO, tá? Por que motivo? Porque na AGO é uma Assembleia Geral, é onde se aprova o plano de trabalho, do que fez, o que vai fazer, então ele tem uma importância muito grande no processo, então seria melhor ser aprovado na AGO, tá? Tem algumas pessoas que preferem que seja a Assembleia Geral extraordinária, mas
quanto menos burocratizar, melhor, né? E, A gente então, se tem uma aproveita Assembleia também. Ordinária, já aproveita o processo, tá? Essa é a recomendação, tá? Tá. Você falou da criação de uma comissão de programação para fazer, por exemplo, o plano de trabalho. Sim, No nosso caso, a gente está fazendo sim. entre o conselho administrativo, que a gente viu no estatuto, tá certo também? Pode ser? Tudo pode, sim, se tiver condições de fazer, se não Conselho tem administrativo. muitas vezes, que no caso, por exemplo, no seu caso, por exemplo, ele assunto é muito técnico, né? Então, muitas vezes, não convém nem abrir para que haja uma comissão e ter palpite de pessoas que ignoram as legislações, as normas profissionais Uhum. e pode até criar problema, entendeu? Tá? No nosso caso, Então, todos não os tem problema nenhum, associados, tá? os associados são todos profissionais também, então está todo mundo no mesmo barco. Exatamente. É que Tá. nem o caso de vocês, eu tenho um caso, por exemplo, na área de saúde, tem muitos assuntos médicos que não dá para fazer isso de uma forma aberta para qualquer um dar palpite, não é isso? Tá? Uhum. Então, conforme o tipo da organização, ela tem um tipo de grau de comissões que pode dar liberdade para eles ou não, tá? Tá. E aí a criação dessas comissões, ela precisa ser oficializada numa ata, ter alguma coisa assim ou não? É só uma ata do Conselho de Administração e acabou, tá? Tá. Igual aos Normalmente recomendo que tenha departamentos, né? 2 pessoas com o departamento, tá? Tá. E E define o prazo, a atividade e quem vai ser o responsável como coordenador e quem vai ser o suplente dele para que a coisa possa ser tocada, né? Tá. E outra coisa, no caso aqui a gente está dividindo em grupos de trabalho. Então, por exemplo, então tem grupo de trabalho na área de resíduos sólidos, o grupo de trabalho na área de Sim, energia, né? E aí tem os sim. profissionais que trabalham mais nessa área. A gente Uhum. precisaria também formalizar esses grupos de trabalho ou Não, não? não. Esse grupo de trabalho, enquanto dela não sair um produto, vamos chamar, né? Um processo, ele é apenas um grupo de estudo que vai estar estudando para poder procurar uma opção de negócio do processo. Desse grupo pode sair o departamento ou pode sair uma mantida um processo como evolução desse trabalho. Então, o grupo, no momento, primeira fase é só como se fosse uma prospecção de estudo. Então, não tem necessidade nenhuma de que haja a formalização disso no primeiro momento, tá? Tá. E a última, quando a gente faz o balanço contábil, antes da gente levar para a AGO, para aprovação da AGO, o Conselho Fiscal precisa aprovar isso. É em forma de ata Sim, também, ou ele vai só sim. assinar o... Se o Conselho Fiscal tiver dentro dele, né, um contador, um CRC habilitado, não precisa somente uma ata do Conselho aprovando o processo. Agora, dentro do Conselho Fiscal não tem pessoa habilitada para aprovar, então teria que contratar ou chamar um contador que tem que fazer uma ata aprovando, e aí eu tenho que ter uma reunião, uma ata da reunião do Conselho de Fiscal dizendo que, ao receber essa documentação, está aprovando ela para encaminhar isso para a Assembleia Geral para ser aprovado numa Assembleia Geral, tá? Tá ótimo. Obrigada, Cacaixa, é isso. Vamos lá. Ok, vamos lá, por favor. Oi, Genaro. Boa noite, Takashi. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Takashi, eu até nem ia perguntar hoje, porque a pergunta pode ser até num outro momento, mas aí você falou uma coisa que eu achei que talvez fosse o momento agora. Um comentário seu ficou assim claro, uma coisa que acho que muita gente aqui, entre nós aqui, entende, até pela maneira como todo mundo participa, que é a democratização das associações. No exemplo que você deu aí de uma associação muito forte, muito estruturada, mas que está morrendo por falta de pessoa, né? E aí, dentro daquilo que eu venho, na tecla que eu venho batendo aí, essa democratização que tem que ser, né, sempre, em todo lugar, essas dicas que você está dando nos estatutos aqui, em relação às associações, vale tudo isso também para a Agência de Desenvolvimento Econômico e Social, que é uma associação? Sim, muito mais do que isso, tá? Na agência tem muito mais detalhes do que isso, porque tem os poderes constituídos, tem os conselhos complementares no processo, que são conselho consultivo, comunitário, técnico, então ela tem muito mais
percepção da participação de terceiros do que sozinho fazer o trabalho, tá? Numa associação já é mais simples a gestão. Quando vai fazer a gestão de uma associação de desenvolvimento, você tem o peso dessa questão de que você está discutindo e sendo corresponsável no desenvolvimento do seu município no processo. Muita gente não tem noção que participa de uma agência de desenvolvimento, pensa que está participando de um clube de futebol, entendeu? Pô, aí não dá, né, meu chapa? Não vai desenvolver nunca, né? Vira uma pelada, né? Mas acho muito pertinente estar tocando nisso agora, porque eu venho batendo nessa tecla e acho que é importante a gente ir assim, assimilando desde o quanto antes, né? Sim. Esse tipo de necessidade, de importância. É. Obrigado, Takashi. Nada, o que mais? Vamos lá, próximo. Ok, vamos lá. A Lucimar Fernandes. Oi, Takashi. Boa noite. Boa noite. Takashi, você falou aí em relação ao processo de formação de sucessores, né? Numa empresa normal, se trabalha muito o processo de governança corporativa. Vamos lá. Tá. Quando você trouxe para a questão da associação, se pode trazer o mesmo conceito? Tá, vamos Porque lá. você fala aí, você citou a questão da democratização das associações para que ela tenha perenidade, né? Então, são empresas cuidando de empresas com o mesmo objetivo, né? Bastante cuidado nessa consideração, que é o seguinte, mesmo nas empresas, né, a preparação do sucessor das empresas, né, toda a técnica que se usa isso, também tem um equívoco violento, tá? Eu tenho chamado muita atenção do pessoal, principalmente quem faz coaching, quem trabalha com inteligências, não sei o quê, tal, mentoria, né? Mentoria, não sei o quê, eu mando os caras para aquele lugar, literalmente, tá? Porque é o seguinte, como é que você vai dar uma mentoria para um pessoal, quem vai ser coach no processo, se a empresa não cumpre, né, os mínimos requisitos legais para funcionar? Né? Então, toda proposta que o pessoal está sendo feito hoje, nessas modernas gestões corporativas, não sei o quê, os compliance da vida, né? Toda hora eu tenho bato de frente com esse pessoal, porque justamente por não estar observando isso no processo, tá? Por que motivo? Esse dia mesmo, tá? Eu estava trabalhando, estava dando assistência para um grupo de mentoria, tal, e colocaram os melhores mentores para conversar comigo sobre responsabilidade, porque sabiam tudo, não sei o quê. Vai parar, pai. Vamos pegar uma coisa seguinte. Como você sabe se a empresa está cumprindo todos os pré-requisitos legais? Né? Eu fiz essa pergunta para ele, né? Não, a gente analisa o documento. Quem é você para analisar documento? Né? Quem que pode falar que está em dia no processo? Aí, nessa discussão, eu falei assim, vamos fazer o seguinte, só faz o seguinte, vê se a empresa está cumprindo a Constituição Federal. Tá? Se não tiver, você nem presta serviço, porra. Né? Aí a pessoa fala, não, lógico, todas as empresas, a gente presta serviço, cumpre a Constituição, está legal, porque não sei o que, não, peraí. A legalidade do papel, alvará, registro, eu não quero nem saber sobre isso. Né? O que eu quero saber é o seguinte, o que a empresa está cumprindo, principalmente aquela questão do artigo 7 da Constituição Federal, inciso 11. Você sabe disso? Não. Então, vamos começar a ler esse negócio. Né? O que ela fala? Que o trabalhador urbano e rural tem direito à participação dos resultados. Está fazendo isso? Você não está, meu chapa. Você vai fazer mentoria para um cara desse, um porra louco que não está cumprindo a questão legal? Entendeu? Né? Aí a pessoa ficou tudo, né, complicado, assim, ficou sem graça e tal. Então, o que nós temos que tomar bastante cuidado, né? Que quando vai fazer a gestão da organização, de uma associação, lembra que eu comentei lá no começo, que é bem pior do que administrar uma empresa de SA de capital aberto. Porque na empresa de SA capital aberto, eu tenho que obedecer todos os pré-requisitos legais no processo de fazer assembleia, fazer isso, fazer aquilo, documentar, montar todo, né, organograma, tal, que tem que fazer. E na associação é pior porque eu tenho o objetivo social a ser cumprido e mensurado no processo. Né? E essa mensuração que é complicado, não é isso?
Então, a mensuração não quer dizer simplesmente se eu atendi tantos pacientes, tantas pessoas, plantei tantas árvores no processo. Não. A mensuração é, você plantou quanto? 10 mil árvores? Tá bom. O que é que você teve de impacto ambiental? De 10 mil árvores, você teve 5 mil árvores para tem que plantar para neutralizar, então, na verdade, você só teve 5 mil só de crédito no processo. Agora, o que isso significou dentro do seu município, dentro do seu meio ambiente no processo? Né? Representou quantos por cento? 0,0002 ou 20%? O que isso representou? Não é isso? Então, com isso, essas mensuração no processo é meio complicado, porque começa a entrar dados estatísticos nesse mecanismo. Então, numa empresa convencional não tem essa preocupação. Deu resultado, deu lucro, acabou, tchau e benção. Numa organização, numa empresa, no processo, é completamente diferente de uma associação por causa disso. E os compromissos dela é diferente. Então, vamos falar assim, no seu caso, por exemplo, saúde, tá? Quanto que hoje você está atendendo que essas pessoas estariam fazendo o que se não tivesse o seu serviço? Entendeu, né? Quantas pessoas com isso, quantas economias que estaria fazendo se ela tivesse que recorrer a uma clínica particular convencional? E com vocês, o que está acontecendo com isso? Se as pessoas fossem na fila do SUS no processo, o que estaria causando isso em relação ao efeito cascata de represamento do SUS? Então, são dados que isso, se você pegar Amazonas em geral, que você está em Manaus para isso, sai insignificante. Só que se você pegar pelos bairros que você atua, naqueles bairros que você está, ele passa a ser um dado extremamente importante. Então, com isso, essas diferenças de questões que começam a aparecer dentro da associação, que é diferente de uma empresa. Então, não é como se fosse um compliance convencional de uma empresa qualquer. Ela tem todo um desdobramento mais complexo, que isso tem que ser mapeado e apresentado em forma de relatório. Então, o relatório de apresentação dos atendimentos, o que for, demonstra exatamente esses detalhes. Tá? Deu para ter? Então, deu sim. Então, assim, dentro de uma associação, os indicadores estratégicos são outros, né? No caso, seriam tá? Em relação ao que impacto a tua empresa dá ou faz, né, por você ser associação para a sociedade, para o meio, né, para a comunidade. E principalmente no seu círculo, da sua atividade, no processo, né? Tá? Entendi. Tenho mais duas perguntas aqui. A gente fala que o balanço socioambiental, quando vai fazer o processo, não dá para copiar a cola do outro, porque são situações completamente diferentes, tá? Sim, entendi. Minha outra pergunta, você falou de grupos de trabalho, né? Sim. Dentro, nós temos o organograma, né, o Conselho de Administração normal, mas temos já em execução a Secretaria Executiva, né, que são formadas pelos diversos setores. Esses setores, eles podem ser representados, esses grupos de trabalho são representados por esses setores? Você tem um setor da qualidade, você tem um setor do atendimento? Em determinados assuntos, os mesmos membros do setor vão compor o trabalho. Em determinados momentos, não, porque às vezes são comissões que vão discutir assuntos diferentes. Porque, vamos falar assim, quando você discutir, quiser uma certificação da ONA, por exemplo, na área de saúde, você tem um pré-requisito da ONA que é completamente diferente das atividades que for pregar em outros tipos de exigências de certificações e outras atividades, tá? Então, com isso, conforme o status que você vai buscar, né, principalmente nessa área de saúde, tem necessidade de complementar esses tipos de certificações, ela tem uma estrutura completamente diferente, tá? Então vamos para um exemplo prático. A gente está implementando a ISO 9000. A gente pode ali formar um grupo de trabalho para esse projeto. E para esse trabalho, tá? E hoje, de fato, porque já isso é um trabalho, né? Porque isso você obriga todo mundo a trabalhar, né? Todo mundo participar, não é isso? Tá? Não é uma coisa de gabinete que a gente chama. Isso, tanto a ISO 9000 como a troca de um sistema, um RP, né? Envolve todo mundo. Exatamente. Aí a gente pode formar esse grupo de trabalho e colocar ele em ata. Não pode. Por isso que a gente fala assim, essas comissões, quando vocês querem criar, é livre, né?
Então, você pode ter, aquilo que eu falo, você tem comissão permanente e temporária. Esse caso, por exemplo, é permanente, porque você vai ter um trabalho constante nisso. Por quê? Depois que terminar ISO 9000, o próximo passo de vocês tem que ir buscar a ONA, entendeu? Tá? E a ONA nada mais é do que muitas coisas do ISO que vai repetir, entendeu? Só que numa linguagem diferente, técnica, e vai complementar. Então, fica fácil de fazer a certificação da ONA, entendeu? Entendi. E uma pergunta que interessa a todos nós, né? Não que as outras não interessem, mas não sei se todos aqui são gestores de associação, né? Para que a gente seja um gestor, a palavra não é nem exemplar, né? Mas que a gente saiba levar as nossas associações. Qual é o nosso principal preparo? A gente precisa ter, porque assim, nós somos técnicos, né? Eu tenho formação técnica, não sei se todos, cada um deve ter aí. A gente precisa efetivamente entender o processo e as leis como um todo? Não, não tem necessidade, não. Tanto é que, como falei outro dia, né, na questão da certificação da questão da responsabilidade social, também foi unânime o processo, que os gestores dessas atividades, não há necessidade que tenha uma formação acadêmica que possa fazer isso. Se amanhã tiver uma escola do terceiro setor, pode ser. Se um dia se foi conhecido, né, a categoria profissional de gestor do terceiro setor, sim, aí poderia ser, mas enquanto não tem esse mecanismo, né, não tem nenhuma necessidade que tenha tal X formação, não, tá? É que tem que ter vontade de aprender e trabalhar, tá todo mundo aprendendo, então não tem como, tá? Tá, ok, obrigada. Nada, vai. Professor, nós estamos exatamente às 20 horas Isso, tá bom. Temos 3 pessoas querendo perguntar, dá para a gente continuar, né? Vamos continuar, vamos lá. Vamos lá, Carlos. Boa noite, professor. Boa noite, vamos lá. Nossa documentação saiu CNPJ, fomos no banco lá abrir a conta. Existe alguma forma de conseguir uma gratuidade lá para não pagar aquelas taxas lá no banco lá? Não tem jeito, não. Se tiver, me fala. Se tiver, paga por gerada. Tem que cantar. Conforme o tipo do agente do banco, não tem problema nenhum. Dá uma cantada, não custa nada, tá? Tá bom. E aí estamos preparando uns ofícios também para enviar para os órgãos da Receita, para ver se pega os bens apreendidos para gerar recurso para a Receita. E no mais, quero agradecer, que ainda falta mais alguns passos a ser dados. E estou seguindo aí o passo a passo que o senhor tem falado. Né? Vamos lá, o que precisar, se puder ajudar, a gente ajuda aí, tá bom? Legal? Tá bom. Ok, vamos lá. Temos ainda o Diego. Sim. Fabrício, vamos lá, Diego. Olá, pessoal, boa noite. Estão me ouvindo? Boa noite. Pode falar. Sr. Takashi, eu sou contador, tá? E eu tenho uma dúvida técnica com relação à criação do balanço socioambiental e na sua utilização na obtenção de créditos, seja através de taxas ou de créditos de carbono. Como que o senhor enxerga a transformação de um balanço fiscal, né? Ou de um balanço societário em um balanço socioambiental, né? Por isso que existe a norma chamada NBC T15, tá? Certo. Então, nessa T15, no último capítulo, é a parte ambiental, tá? Então, você tem todo o lado de informação financeira, RH, uma série de processos, uma série de atividades, e o ponto final do processo, no último capítulo, é a parte ambiental. E nesse ambiental, o que interessa é o último item também, tá? Que menciona sobre a questão do passivo, de dimensionamento da passivo ambiental e sua contingência. Então, tem que mensurar. E nisso tem que ter o apoio do engenheiro ambiental, senão você não consegue fechar esse documento, tá? Então, ele vai calcular quanto de energia, quanto de água consumiu, papel, o que ele fez de consumo, e calcula o passivo dele, quanto que daria esse passivo no ano, no exercício, tá? Certo.
Uma associação, partindo desse princípio, né? Uma associação voltada para o setor ambiental, ela pode consolidar no seu balanço toda essa verificação do engenheiro com relação a seus associados. Por exemplo, ela tem várias fazendas ou produtores de pequeno porte. Então, se fizer uma fazenda, por exemplo, toda fazenda tem por obrigação de fazer o CAR, né? Que é o Cadastro Ambiental Rural, não é isso? Tá? Então, o que acontece? Cada uma das propriedades tem que fazer seu balanço socioambiental de cada uma das unidades, senão você não sabe se tem recursos ou não disponibilizado em termos de créditos ambientais, tá? Ok. Tá? E aí tem produção agrícola, vamos supor. Então, eu tenho também a dimensionamento da produção agrícola, quanto que isso dá de créditos ambientais, mas eu tenho que fazer o balanço da propriedade para ver também quanto que eu gastei ou quanto que eu fiz de danos ambientais, e eu preciso tirar esses valores, e aí o saldo disso que eu posso negociar, tá? Entendi. Então, o papel de uma associação aí seria instruir e monitorar para que essa fazenda fizesse de forma correta esse processo. Todo produto agrícola já tem uma tabela já que a Embrapa já desenvolvendo essas pesquisas há muito tempo no processo, e isso já está há muito tempo já conhecido. Então, tem que fazer os balanços ambientais de cada propriedade. E como uma propriedade só não dá, muitas vezes, valor suficiente de créditos ambientais, e é interessante juntar várias pequenas propriedades rurais pessoal para ter o volume de créditos ambientais para vender, tá? Certo, e essa junção seria através da associação, correto? Sim, sim. Só a associação que pode fazer a negociação desse tipo de processo, porque ela vai ter toda a lisura do mecanismo, e uma empresa convencional não seria compatível fazer esse tipo de negociação, tá? Entendi. E quando ela vai entregar esses balanços... Desculpa, tá, senhor Takashi? É só para finalizar o entendimento, tá? E quando eu vou entregar esse balanço ambiental, ele é feito de forma separada por fazenda, ou eu consolido ele todo como de uma... Não, cada propriedade tem que ter uma, e aí a associação que vai fazer o contrato de gestão desses créditos. Ah, certo. Então tem o balanço da fazenda, porém a associação faz simplesmente a gestão do crédito. Tá? Perfeito. É isso. Muito obrigado. Ok, nada. Tem mais? Tem mais? Ok, temos ainda o Fabrício Marques e o Fernando Marques. Então não dá mais tempo. Sinto muito. São 20 horas e 8 minutos. É isso. Desculpa, pessoal, mas puder deixar para a semana, tá bom? Vamos lá, tá legal? Ou então na live de segunda, né? Ou manda por e-mail, né, professor? Pode mandar por e-mail se quiser, tá? Aí eu vou te respondendo, tá bom? Tá? Então tá. Professor, nós agradecemos mais uma vez a sua disponibilidade e vamos em frente, né? Até a próxima. Até a próxima, muito obrigado. Então, até a segunda-feira que vem, tá? Boa noite. Obrigado. Boa noite. Tchau, boa noite. Boa noite.